Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para adorar ao Senhor. E vamos começar lendo um versículo que se encontra em Salmos 150, versículo 6, que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E é isso que nós viemos fazer aqui nessa noite. Nós viemos adorar, louvar e engrandecer. Então, fique à vontade, se junte a nós, que nessa noite você possa convidar o Senhor para a sua vida, para a sua casa e entoar toda a gratidão do seu coração, né? Porque se nós estamos aqui hoje, se o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos vivos, respirando, nós sabemos que nos dias de hoje esse é um dos maiores privilégios que nós podemos ter. E o Senhor ele nos concedeu essa bênção de podermos estar aqui. E então que você sinta essa liberdade, se junte a nós e vamos adorar ao Senhor nessa noite com toda a alegria do nosso coração. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Se fez. Santidade é a minha adoração.
seria se ao invés de falar fizéssemos, se ao invés de sonhar agíssemos, se ao invés de sentar ficássemos de pé? Um mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar. A revolução do amor chegou. A revolução do amor chegou. Que o teu reino e tua vontade venha a nós nesta terra, assim como é no céu. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Ele criou o amor, Ele é o próprio amor. Como seria se ao invés de falar fizéssemos, se ao invés de sonhar agíssemos, se ao invés de sentar ficássemos de pé? O mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar. A revolução do amor chegou. A revolução do amor chegou. Que o teu reino e tua vontade venha a nós nesta terra, assim como é no céu. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Ele criou o amor, Ele é o próprio amor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É com muita alegria que estamos aqui, distantes, sim, porém estamos fazendo de tudo para que aconteça um culto de adoração a Deus. Então eu peço que você, na sua casa, esteja em momento de comunhão. Não está em casa, está em qualquer outro lugar, está assistindo pelo celular. Esteja um momento em comunhão com Deus. Se você não pode ter comunhão das pessoas que estão em sua volta, por causa do ambiente, tenha com Deus esse momento de louvar e adorar ao Deus juntos. Nós já cantamos o louvor, nós já oramos, vamos orar de novo, e eu peço para que os irmãos estejam com a Bíblia aberta em Hebreus 11, versículo 1. E antes da gente ler esse versículo, eu quero chamar para orar. E vamos orar, vamos continuar colocando o nosso culto diante de Deus, esse momento diante de Deus, porque é tudo para a honra e glória dele. Tivemos tantos acontecimentos bons e também tivemos acontecimentos ruins essa semana, tristes, que sinceramente nos quebrou um pouco, mas mesmo assim nós confiamos em Deus e sabemos que Deus, Ele é capaz de fazer maravilhas em favor a nós, em favor de seus filhos. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, por este momento, derrame suas bênçãos sobre nós, nos capacite, Senhor, porque estamos
pedindo para o Senhor estar presente em nossas vidas, estamos clamando para que o Senhor nos dê paz, nos dê tranquilidade, que o Senhor tire da nossa vida, do nosso ser, o medo, a preguiça, a falta de coragem, e que seja o Senhor trabalhando sempre em nós para estarmos diante de Ti, em adoração, em louvor. Então, que o Senhor esteja presente a cada momento, que tudo que for falado agora seja para honra e glória do Teu nome, que não seja o Carlos, que não seja o pessoal do louvor, mas que seja para Ti. Essa é a nossa oração, em Teu nome que nós pedimos, Pai. Amém. Amém. E antes da gente ler o versículo, estamos passando por uns momentos complicados na nossa vida. Nós estamos passando por momentos de dificuldade. Teve pessoas, amigos, parentes que perderam ente querido nessa semana, e nós estamos enlutados, nós estamos olhando para frente. E se eu perguntar para você, o que está por vir? O que você terá que enfrentar nesse ano? Será que a pandemia vai passar? Será que ela vai continuar? Será que esse lockdown vai permanecer por meses? Ou será que, principalmente se você está aqui na região de Curitiba, na região do Paraná, será que até o dia 5 de abril, ou se vai permanecer? Como que vai estar a minha vida? Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu perdi o emprego, eu não perdi. Como que você se vê até o final do ano? Como você vê a sua vida daqui para frente? E esse momento, ele é essencial para a gente refletir sobre a nossa vida, refletir sobre as coisas que estão acontecendo, por que nós estamos passando, e refletir também sempre sobre esperança e medo. E hoje nós vivemos em uma sociedade, principalmente do ano passado para esse, a qual nós estamos tendo cada vez mais casos de pessoas ansiosas e pessoas apreensivas, e pessoas com medo, e pessoas que estão passando por situações complicadas. Estando nós pensativos, com alguns sentimentos à flor da pele, nós começamos a ler a Bíblia e entender alguns aspectos, ou entendendo alguns aspectos, entendendo o que nos traz esperança. E aí, nós abrimos a Bíblia em Hebreus 11, versículo 1, e lemos: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza daquilo que se espera, a certeza das coisas que se esperam. Ou, em outra versão, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então eu comecei a pensar muito nesse ponto sobre fé e esperança, principalmente vindo com as provas que estamos passando, com esse momento que estamos passando. E nós não conseguimos olhar para o futuro e saber como que vai continuar todas as questões. Então separei alguns exemplos, alguns personagens bíblicos, que se vocês continuarem até lendo Hebreus 11, o capítulo inteiro, vocês vão passar por eles, mas eu comecei a pensar sobre algumas pessoas da Bíblia que passaram por provações, que passaram por momentos complicados, mas mesmo assim estiveram sempre esperança e sempre fé naquilo que eles podiam ter, que era Deus. Então, primeira pessoa que eu vejo é o profeta Jeremias, que ele viveu em uma época um pouco perigosa, turbulenta, e teve um chamado. Deus chama ele, se você ler o capítulo 1 de Jeremias, Deus chama ele ainda quando ele é jovem, ainda quando ele é criança.
E Deus fala que Ele vai colocar tudo o que Jeremias irá dizer. Deus vai colocar na boca de Jeremias tudo o que ele for dizer, para ele não ter medo, para ele confiar que Deus estará presente. Mas Deus estará presente do lado dele. E ele estava passando por um momento complicado, porque ali a situação política era catastrófica. A situação religiosa era muito complicada, era muito corrupta. E ele tinha que se posicionar. Deus pede para ele anunciar a sua palavra no meio dessa situação. Que hoje nós não estamos diferentes. Nós estamos passando por um momento político complicado, nós estamos passando por uma situação econômica também complicada, porque se você perdeu seu emprego, hoje você precisa se manter. Muitas pessoas estão se afundando financeiramente, e mesmo assim, eles ainda têm esperança de conseguir resolver. Ou até tem gente que, daí já é um outro ponto que não se preocupam com isso, mas deveriam se preocupar. Então, Jeremias ele passa por essa situação, a tarefa dele não era fácil, ele tinha que ir contra tudo e contra todos, e avisar que Jerusalém era um lugar infiel, era um lugar horrível, era como se fosse uma esposa infiel, e até ele tinha que ir contra a família dele. E Jeremias teve que passar por essa situação, ele teve que passar pela prova, ele teve que se manter esperançoso e ele teve que ter fé acima de todas as coisas. Mas ele não desistiu. Ele teve medo? Teve medo, mas ele teve que passar por isso. Ele teve complicações? Teve complicações. Se você lê o livro de Jeremias, você percebe isso. Mas ele teve que passar por essas provas, por esses momentos complicados, porque isso tudo mostrava que Deus estava presente na vida dele. E segundo ponto, nós temos a história até bastante famosa, que é a história de Abraão. E ele não tinha ouvido a voz do Senhor, e quando escutou a voz do Senhor, ele confiou naquela voz, ele confiou no que ele estava ouvindo, e ele confiou ao ponto de ter fé naquilo que aquela voz tinha falado para ele, e ele seguiu, e ele não teve medo, ele seguiu, ele passou por isso. E qual era a prova dele? Ele teve que confiar no que ele estava ouvindo. Se você abrir a Bíblia em Gênesis 12:1, diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Se eu falar para você assim, fique tranquilo, segue nessa direção que vai dar tudo certo. Não precisa se preocupar, vai por mim que vai dar tudo certo. Você confia em mim? Se eu falar para você, não se preocupe, sai da casa dos seus pais, só vai seguir a vida, vai seguir nessa direção que eu tenho. Vocês confiam em mim ao ponto de falar, não, beleza, a partir de hoje, sair da casa dos meus pais, sair da minha comodidade, se eu posso, acho que eu posso dizer assim, comodidade não está errado, não é uma palavra errada, mas eu saio da minha tranquilidade, do que é cômodo para mim, e sigo um caminho. Porque eu acredito que lá na frente vai dar tudo certo. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão casou com Sara, não podia ter filhos, e mesmo assim Deus fala para ele que ele terá um filho. Ele poderia duvidar daquilo, já eram velhos, mas mesmo assim ele decidiu confiar. E ele confia nesse ponto. Mesmo quando Deus fala assim, beleza, agora que eu já te dei um filho, eu quero ele para mim, quero que você faça um sacrifício dele. Deus manda isso, mas Abraão, ele não duvida. Ele vai, ele leva seu filho ao ponto de quase acontecer um sacrifício, mas ali Deus para tudo,
e Isaac não é sacrificado, mas mostra o quê? A confiança que mesmo ele passando por uma prova, a qual Deus mandou ele fazer, ele ainda tem confiança no Senhor. Ele ainda acredita no Senhor, ele ainda acredita na promessa que o Senhor fez para ele. E mesmo assim ele segue os planos. E lógico, graças ao nosso Senhor, ao nosso Deus, Isaac não foi sacrificado. Porque o Senhor não é um Senhor que sacrifica pessoas, que pede sacrifícios humanos. Ele é um Deus maior do que isso. Mas ele fala isso para Abraão. Você teria coragem de tirar algo que é tão importante na sua vida, que você lutou tanto para ter, para seguir a vontade de Deus? Difícil, complicado. Eu não vou falar que seria fácil, porque não é. Eu fico pensando nas coisas que eu acho muito importante, em pessoas que eu acho muito importante, que o dia que Deus tirar e falar assim, tudo bem, eu vou tirar, é meu, eu posso, eu vou tirar. Como que eu sentiria nisso tudo? Então, isso mostra que, por mais que Abraão passe pela prova, ele ainda tem esperança e fé naquilo que ele ouviu e nas promessas que ele ouviu. E nós temos um ponto, uma pessoa da Bíblia que eu também acho muito importante, que é Davi. Em 1 Samuel 13, 14, a palavra do Senhor diz assim: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe para o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Lógico, aqui ele estava falando a respeito de Saul. Mas isso mostra o quê? Que Deus já tinha separado uma pessoa para reinar, para ser um rei. E essa pessoa tinha que ser perfeita? Não. Tanto que Davi não foi perfeito. Davi, ele foi um cara imperfeito. Ele fazia muitas coisas que não agradavam a Deus. Ele cobiçou a mulher de um amigo. Ele traiu o amigo. Ele fez várias coisas ruins. Tanto que ele já teve que fugir com medo do filho. Então teve problemas. E ele não era uma pessoa perfeita. Porém, ele tinha um coração quebrado, a qual, quando ele sempre errava, ele levantava seus olhos a Deus, ele ali prostrado, ele entregava a Deus a situação, ele confiava em Deus, ele tinha esperança, ele tinha fé no Senhor. E tanto que você já ouviu a história dele com Golias, o gigante. Ele teve momentos importantes na palavra do Senhor, tanto que se você abrir em Mateus 1:1 e você ler a genealogia de Cristo, você vê que ele faz parte. Então ele é alguém importante, muito importante, mas ele era uma pessoa imperfeita, que fazia as coisas imperfeitas. Mas mesmo assim, ele estava diariamente diante do Senhor. Tanto que a maioria dos salmos foi ele que escreveu. E eu digo uma coisa para você: por mais imperfeito que você seja, por mais errado que você esteja, e por mais que você peque com aquele pecado de estimação, ou com pornografia, ou com mentiras, ou falando coisas erradas do próximo, ou, enfim, traição, qualquer coisa, você tem que entender o seguinte: para tudo isso está tudo errado, e se entregue a Deus. O nosso Deus é um Deus que perdoa, o nosso Deus é um Deus que cuida, que ama. E se você está fazendo alguma coisa errada, e você acha que isso não tem perdão, para o Senhor tem perdão. Então se entregue a Deus, se proste com o seu coração, com a sua vida, com o seu corpo, e adore ao Senhor.
Então, nós tivemos essas 3 pessoas, mas poderia ter vários. Eu poderia falar sobre Noé, eu poderia falar sobre Jó, sobre Daniel, sobre Neemias, sobre Esther, sobre Ruth, sobre muitas pessoas que passaram por momentos de medo, por momentos de incerteza, por momentos de insegurança, mas mesmo assim focaram, tiveram fé e tiveram uma esperança. O que eu digo para você é o seguinte: independente se você está com medo do amanhã, em Salmos 37:5, a palavra do Senhor traz algo: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Então, se você está com medo do amanhã, se entregue ao Senhor. Confia nele. Se você está apreensivo de como vai ser, se você vai perder um ente querido ou não, ou se alguma pessoa vai passar por dificuldade, ou se você vai perder o seu emprego, ou se você vai ter que repetir mais um ano, está tudo complicado, entregue os seus caminhos ao Senhor. Primeira coisa a se fazer: dobre seus joelhos e coloque a sua vida diante de Deus. Em Tiago 1:6, mostra que se você quiser alcançar algum objetivo e meta, você tem que fazer isso. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois os que duvidam é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, não duvide, coloque diante de Deus, coloque seus planos, suas metas, seus propósitos, sua família, seu trabalho, se você está trabalhando ou não. Se você não está trabalhando, coloque diante do Senhor que você precisa de um emprego. Se você não está conseguindo manter a faculdade, se você não está conseguindo ir para a escola, coloque isso tudo diante de Deus. Peça a Ele para que Ele cuide, para que Ele te ajude a caminhar. Salmos 46:11 mostra que se você está triste ou sem esperança, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, coloca diante de Deus, se entrega ao Senhor, confia nele. Se você está sem esperança, sem acreditar nas coisas, triste, desanimado, em crise, ansioso, se entrega ao Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele está presente em nossas vidas. Tem outros salmos também, eu não vou lembrar certinho, mas diz assim: porque está assim a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Ponha, Senhor, em Deus, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda assim o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, nós devemos cuidar mais de nós. Nós estamos preparados para o futuro das nossas vidas. Se nós estamos preparados, ou se nós, Salmos 42:5, muito obrigado. Se nós estamos preparados, eu vou falar para você, nós vamos ter provas? Vamos. Nós vamos ter dificuldades? Vamos. Mas nós vamos passar por tudo isso, porque a nossa fé e a nossa esperança está em Deus. Eu vi uma história de um pregador que ele falava o seguinte, que quando ele visitava as pessoas no leito de morte, a cada 100 pessoas que ele visitava, eu não vou saber quem era e não vou conseguir contar direito, mas a cada 100 pessoas que ele visitava, umas 90 pessoas falavam assim: eu confio em Deus, eu entrego minha vida ao Senhor, e se eu sobreviver, se eu passar por isso, vai dar tudo certo, eu vou mudar, eu vou ser um novo homem, eu vou fazer maravilhas, eu vou viajar o mundo anunciando Cristo, anunciando quem é o meu Salvador. E aí, os que eram curados, os que sobreviviam, quando eles encontravam essa pessoa, o pregador via que de 90%, apenas 5% fazia aquilo que prometia. O restante tudo
voltava a ser quem era. Independente se é verdadeiro ou não, eu lembro que eu li, mas eu não lembro onde que eu li isso, mas independente se é verdadeiro ou não, nós não podemos ser cristãos falsos. Nós devemos ser verdadeiros, mesmo com nossos medos, mesmo com as nossas incertezas, e independente do que estamos errando. Que neste momento nós possamos ser cristãos que sabem esperar no Senhor e a promessa do Senhor em nossas vidas. Depois você pode ler na sua casa Jeremias 29, 11 e 13. E essa é a tarefa que eu deixo para vocês, porque diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Essa é uma tarefa que eu deixo para vocês. Buscarem a Deus de todo o coração, ter fé e esperança nele, porque Ele pode te ajudar, Ele pode te salvar. E eu concluo deixando essas palavras para vocês, esses versículos. E aí depende de vocês. Vamos dar um passo para frente e ser cristãos verdadeiros? Ou vamos passar por esse momento de pandemia, ou enfim, qualquer momento que você estiver nos assistindo, nós vamos passar mais um dia fingindo que somos verdadeiros cristãos, mas sendo tão maus, corruptos, sujos por dentro e tendo vontades perversas. Eu te chamo para orar e encerrar esse momento, e eu te chamo também para tomar uma decisão em sua vida. Se você não tomou uma decisão de servir ao Senhor, ou se você não tomou uma decisão de se entregar ao Senhor, ou de confessar o Senhor como seu Salvador, nos procurem. Nós da PIB, da Primeira Igreja Batista de Piraquara, estaremos prontos para te ajudar e te ensinar a palavra do Senhor. E orar e agradecer a Deus juntos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este momento, por tudo que está acontecendo. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos encher. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Nos ensine a estar diante de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ter fé e esperança no Senhor. Só o Senhor é maior do que qualquer tribulação, qualquer prova, qualquer situação em nós. Nos capacite, Pai, e nos ensine. Essa é a nossa oração, em Teu nome que nós pedimos. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará,
Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. E Tu és meu. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu